Quanto o apoio de um artista pode influenciar na definição do voto numa eleição presidencial? A resposta mais simples poderia ser: depende do tamanho e da representação que esse artista tem perante o público. E se fosse o caso de uma das cantoras mais populares do país, que possui em suas redes sociais cerca de 100 milhões de seguidores? Minha maldade com vontade chega em festa minha, já quero e você sabe que eu gosto assim. Sempre que perguntada sobre seu voto nas eleições presidenciais, Anitta dizia que ainda estava procurando uma opção. Mas, na última segunda-feira, após a morte de um petista por um bolsonarista, a cantora anunciou que votará em Lula no pleito de 2 de outubro. Eu escolhi declarar voto ao Lula, coisa que eu não ia fazer. Eu realmente queria muito achar que o Brasil podia chegar numa terceira solução, um meio termo entre um e outro, porque eu acho que vira sempre uma guerra, um lado fica sempre brigando com o outro, e não sei o que, eu queria muito isso. Só que a partir do momento que uma pessoa mata, isso aí pra mim é o início de um bagulho muito perigoso, tá ligado? O ex-presidente, por sua vez, não perdeu tempo e agradeceu o apoio de Anitta com a frase "Vamos juntos envolver o Brasil", uma referência à música de sucesso da cantora no momento. O levantamento da agência Ativa Web mostrou que após o anúncio, o engajamento a favor de Lula nas redes sociais, que vinha caindo, cresceu. Assim como Anitta, outros artistas já haviam declarado seu voto em Lula, como é o caso da cantora Ludmilla. Ainda no universo musical, Pablo Vittar também já havia demonstrado sua opção de voto durante o Lollapalooza. Fora Bolsonaro! Juntam-se a eles nomes como Luísa Sonza, Nando Reis, Camila Pitanga, Zeca Pagodinho, Bruno Galhaço, entre outros. Historicamente, artistas são mais ligados a partidos de esquerda do que de direita. Portanto, é natural um apoio maior a Lula. Eu já estou de Lula, de certa forma, porque as coisas estão assim configuradas. O meu coração está com Lula e com Ciro. E isso se intensificou no governo Bolsonaro, após sua gestão atacar a classe artística e programas que subsidiam a cultura no país, como a Lei Rouanet. A querida Ivete Sangalo. Ela tá chateada, tá? Aquela teta deles, gorda, né? De se pegar até 10 milhões por ano da Lei Rouanet e defender o presidente de plantão. Na última semana, artistas se mobilizaram no Congresso Nacional para derrubar vetos de Bolsonaro às leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Ambos os textos chegaram a ser aprovados pela Câmara e pelo Senado Federal. No entanto, Bolsonaro vetou as duas propostas que reservam recursos para a manutenção de espaços culturais e prêmios de incentivo à cultura. Nós estamos aqui hoje para defender a cultura, a arte, os artistas e os profissionais da indústria cultural brasileira. Você ouviu a atriz Vera Fischer durante fala aos deputados federais. Mas isso não quer dizer que o atual presidente não conte com o apoio de famosos. No universo da música sertaneja, Bolsonaro tem grande apoio de cantores como Gustavo Lima. Falam mal de mim pra vários amigos meus. Falam mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. O cantor é tido como o apoiador mais forte do presidente na classe artística, por possuir mais de 75 milhões de seguidores nas redes sociais. Na música, além dele, já se manifestaram a favor de Bolsonaro Sérgio Reis, Zezé de Camargo, Bruno Marrone, Latino, entre outros.
Esse grupo se envolveu recentemente em uma polêmica envolvendo pagamento de shows com dinheiro público. Levantamento do jornal Estado de São Paulo revela gastos de mais de 14 milhões de reais com artistas em 48 cidades com até 50 mil habitantes. Isso fez com que muitos deles dessem um passo para trás em relação a seu apoio nas eleições presidenciais, como é o caso do próprio Gustavo Lima. Tudo que eu conquistei saiu daqui. Então, sobre dinheiro público, é isso, já falei, não tenho qualquer ligação, repudio, eu não quero o dinheiro do povo. Para tentar minimizar o apoio de grande parte dos artistas ao ex-presidente Lula, a militância bolsonarista vem tentando ridicularizar alguns deles nas redes sociais. Logo após a manifestação de Anitta em prol do petista, o vereador Carlos Bolsonaro publicou um vídeo em que ela pergunta se os ministérios fazem parte do judiciário. No legislativo estão os deputados e os sei lá o quê. Aí no judiciário estão os senadores e presidente, whatever. Fora isso, os apoiadores do presidente tentam interagir com famosos que criticam Jair Bolsonaro, uma estratégia para pegar carona no alcance dessas pessoas. É o caso, por exemplo, de artistas internacionais, como Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk nos filmes da Marvel, e Leonardo DiCaprio. Tá lá o DiCaprio lá, botando fotografia de 20 anos atrás, o presidente da OMC, falou que sem o agronegócio brasileiro o mundo passa fome. Então é bom o DiCaprio ficar de boca fechada. Mas, afinal, essa batalha de artistas a favor de seus presidenciáveis reverbera na opinião pública? Há uma percepção de que o eleitorado mais jovem e que é mais influenciado pelas redes sociais possa sim levar em conta a opinião de seus ídolos. Em contrapartida, os mais velhos ainda mantêm aspectos como religião e ideologia como fundamentais para escolher o seu voto. E para analisar mais profundamente esse assunto, vamos conversar com o professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a USP, Pablo Hortelado. Olá, Pablo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Olá, é um prazer. Pablo, após o episódio do assassinato que tivemos no fim de semana do petista em Foz do Iguaçu, a cantora Anitta declarou nas redes sociais seu voto em Lula no primeiro turno. Antes ela tinha dado sinais de que poderia até embarcar no nome fora da polarização Lula e Bolsonaro, mas ao final optou por Lula como reação a esse evento. E eu queria iniciar a nossa conversa te perguntando que papel e influência pode ter uma artista de peso como a Anitta no jogo político, especialmente pensando em redes sociais. Tem alguma influência, mas não é tão decisivo como às vezes as pessoas acham, né? Um influenciador, mesmo um grande influenciador como a Anitta, enorme influenciador como ela, não é determinante, mas no conjunto, se somando, né, faz, sobretudo se ela se engajar efetivamente na campanha, né, ela tem uma grande base de fãs, e se ela se empenhar e participar ativamente da campanha, ela ajuda bastante, não é? Mas eu acho que a gente não tem nenhum influenciador aí cuja adesão realmente possa mudar o jogo político, né? É mais uma soma de ações, né? Às vezes a gente olha, tem esses estudos que comparam o alcance dos políticos, né? Então, quantos seguidores tem o Bolsonaro, quantos seguidores tem o Lula, quantos seguidores tem o Ciro Gomes, a Simone, né? Isso é um pedaço muito pequeno, né? Porque, na verdade, o debate nas mídias sociais se dá por meio desses influenciadores, dessas páginas noticiosas, muitas delas estão apoiando candidatos, né? Perfis influentes de youtubers, de contas fortes no Twitter. É a soma, digamos assim, desse batalhão digital é que vai fazer uma diferença. E claro que quando entra um ator de peso como a Anitta, isso mexe no jogo, embora não seja decisivo. As redes são mais um território de confirmação de convicções
ou elas também apresentam esse potencial para convencimento, Pablo? Eu acho que elas são as duas coisas, né? Elas consolidam posições que as pessoas já têm, mas sobretudo as pessoas que não têm posições muito firmes, né? Existe um pedaço grande aí do eleitorado que não é muito firme, não tem convicções muito firmes, que define o voto no final, vai definindo, vai ganhando simpatia aí nesse processo eleitoral, né? Nesse segundo semestre todo. Esse pessoal aí que é menos convicto sofre influência, né? Sobretudo se você está no meio em que uma determinada posição é hegemônica, né? Isso faz diferença. Por exemplo, né? O Lula, ele conseguiu uma hegemonia praticamente no campo das artes, do teatro, da MPB, e o Bolsonaro, por sua vez, no campo do sertanejo, né? Então, você fica imaginando que uma pessoa que participa aí do mundo do sertanejo, que participa do mundo do MPB, e que não tem uma convicção muito forte, ela é fortemente empurrada para a opinião média daquele grupo, né? Isso conta bastante, né? Na verdade, mais do que essas coisas individuais, você conseguir marcar um determinado campo, um determinado ambiente com a sua marca, isso você termina influenciando bastante, assim, porque tem uma pressão de grupo que conta para quem não é convicto e que no final do voto pode ser empurrado como as pessoas ali do seu meio social. O Pablo, o quanto devemos olhar para as redes como sinais de tendências, especialmente estamos discutindo aqui no campo político e eleitoral. Qual que é o grau de sobreposição que a gente pode pensar, o quanto reflete caminhos que a sociedade está tomando? Não, a mídia social é um espelho bem distorcido, bem distorcido. Assim, embora a maior parte das pessoas esteja nas mídias sociais, né, hoje um pedaço bem grande do Brasil tá, depende de como você mede, com a frequência, mas pode dar aí até 85% do Brasil, só pessoas assim, de zonas muito rurais, pessoas muito pobres, tem um pedaço que não é tão desprezível, mas não é grande, de pessoas que o resto está todo mundo. Só que essas pessoas, elas não têm uma atuação bem distribuída, né? Então, as vozes militantes se sobressaem muito, né? Na mídia social. Se você medir, por exemplo, candidaturas, a força de candidaturas, da menção às candidaturas, e comparar com o índice de voto, dá distorcido. Dá distorcido porque a militância fala mais alto na mídia social, quem grita mais, quem fala com mais frequência se destaca. Né? Então ela não é um espelho muito bom do que está acontecendo. Existem assim, fenômenos mais silenciosos que não se manifestam nas mídias sociais. Agora, ela é importante, né? Porque essas pessoas que são silenciosas, elas estão lendo, porque basicamente está todo mundo na mídia social. Então você falar muito, você falar em coro, você falar muito alto, são recursos aí... São recursos que valem a pena, porque você atinge uma maior audiência. Né? A estrutura, a arquitetura das redes, ela bonifica, né? Esse tipo de comportamento. E nem sempre ele é um comportamento muito civil, né? Muito, muito benéfico para a democracia, mas essa arquitetura ela incentiva esse tipo de comportamento. E pensando pelo histórico das eleições com redes no Brasil, você vê uma inteligência cada vez maior de candidatos e campanhas na utilização delas, né, como meio, né, para conseguir votos. Claro que a gente fala aqui num plano ideal, né? Claro que tem também todo um trabalho nefasto, né, de fake news que está muitas vezes associado a isso. Mas como é que você faz uma avaliação geral dessa evolução ao longo do tempo e como chegamos agora para 22, Pablo? É curioso, né? Porque antigamente as pessoas se esquecem, né? Hoje o Bolsonaro é tido assim como um ator político que domina mídias sociais, que ganhou as eleições de 2018 por um domínio assim meio fora do comum. E do ponto de vista técnico ele não tem nada. Tudo que ele faz todo mundo sabe fazer, né? Talvez ele tenha uma mensagem que foi muito adequada ali, que naquele momento histórico teve muita força. Eu atribuiria mais a isso do que
algum grande domínio de técnica, esse domínio, seja do jogo limpo, seja do jogo sujo, eu acho que as forças políticas grandes, assim, vamos dizer, os 4 primeiros candidatos, ou até os 5 primeiros candidatos, todos eles sabem jogar. Uhum. Eles dominam as técnicas de propaganda, eles sabem construir uma base militante, eles sabem criar grupos, assim, não tem um know-how desigual, né? Antigamente, o que eu ia dizer, que é curioso que se dizia isso em 2018, porque antes se acreditava que o PT tinha um domínio enorme, né? Verdade. Porque lá nos anos 2010, 2014, ou ainda antes, né, nas eleições anteriores, o PT ele tinha toda uma militância de blogs que era muito marcante, né? E de repente, em 2018, parece que o PT criou a ilusão de que ele desaprendeu, mas na verdade não desaprendeu. Eu acho que é um jeito de não olhar para o erro da mensagem. Eu acho que houve erros políticos do Partido dos Trabalhadores, houve erros da mensagem que foi dada, tem um monte de erros ali que são propriamente políticos, né? Não acredito que tenha sido assim de falta de domínio das ferramentas digitais. Eu acredito que o PT em 2018 tinha pleno domínio e segue tendo pleno domínio, tem uma presença forte, organizada, né? Eu acho que teve um elemento ali em 2018 que foi o uso do WhatsApp. De fato, o Bolsonaro inovou lá ao fazer, mas eu não daria essa eleição ao WhatsApp. E foi mais um elemento. Eu reforçaria a mensagem e a adequação dessa mensagem ao clima que o Brasil vivia naquele momento. Uhum. E até pegando o gancho da Anitta, né, que a gente começou falando sobre isso aqui, chama muita atenção como parece que muitas vezes a chave para essa definição de voto passa justamente por uma conexão afetiva ou emocional, e muitas vezes um artista pode ser esse vórtice, né, num processo eleitoral, não é, Pablo? Pode. Você ganhar o apoio de um endosso de uma pessoa muito querida é muito chave, né? E se você ganhar um endosso de várias pessoas queridas, né? Porque não, a gente está falando de uma eleição presidencial, não é uma Anitta, né? Você tem uma Anitta, você tem um Caetano Veloso, você tem um Chico Buarque, né? Você vai somando isso, né? E o endosso de tantas figuras poderosas, carismáticas, com uma base de fãs, faz a diferença. Ajuda bastante, né? Por isso que elas são disputadíssimas. E o tipo de argumentação que ela utilizou demonstra que temos uma eleição de caráter já plebiscitário muito antes de começar a campanha, Pablo? Eu acho que isso é claro, né? O jeito como ela expressou, assim, é muito típico, né? A polarização política é isso, né? Na verdade, assim, se você odeia o outro, é melhor vir para mim, porque eu sou o melhor ante ele, né? O Bolsonaro faz isso com o Lula e o Lula faz isso com o Bolsonaro, né? E esvazia, né? A gente tem o Ciro, que nunca conseguiu chegar aos 2 dígitos, depois a Simone e os outros estão patamares assim muito pouco expressivos, né? A pressão que o Ciro sofreu para abandonar a candidatura, ele está faltando 3, 4 meses para as eleições, vai um pouco nesse sentido, né? Uhum. Vamos resolver isso, sai, você não tem mais chance, já acabou, falta 100 dias para as eleições, mas mesmo assim existe, porque é isso, né? Você sempre ameaça que se você não ceder para a candidatura, o monstro do outro lado vai prevalecer, né? E essa é uma dinâmica que a gente viu em 18, né? E está se repetindo agora. Infelizmente, acho que é uma coisa muito estrutural aí da organização e da dinâmica do campo político. Para a gente fechar, Pablo, você citou 2018, né, a utilização do WhatsApp ali pela equipe de campanha do Bolsonaro. Você vê no horizonte para essa eleição de 2022 algo que possa surpreender ou teremos estratégias ao longo dessa eleição que já verificamos em outras também? Tem algo que te chama a atenção já previamente antes do início da campanha? Não, mas normalmente as coisas que te surpreendem é justamente porque você você tem toda a razão. Você não sabe, né? Você não sabe. Você tem que me fazer essa pergunta em novembro. Aí eu falo, puxa, eu devia ter prestado atenção
assim, não estou vendo nada de muito novo. Havia muita expectativa com relação ao Telegram, né? Mas o Telegram foi pressionado pelo TSE, deu uma resposta, e se ele colaborar como ele está prometendo com o TSE, toda tentativa de jogo sujo lá vai ser em vão, porque do ponto de vista de arquitetura, o Telegram consegue controlar mais o conteúdo, muito mais do que o WhatsApp. Mas se você quiser dizer onde eu ficaria preocupado de ter problemas, assim, eu ficaria preocupado com o WhatsApp. O WhatsApp tem uma falha de arquitetura, que as mensagens virais elas não são rastreáveis, então você não sabe de onde veio, aquilo lá é um estímulo para o jogo sujo. Então você joga ali, a coisa se dissemina, ele é o aplicativo de mensagens mais usado no Brasil, praticamente todo mundo que tem celular tem WhatsApp, 99%, uma coisa, ele é universal entre quem tem celular, e praticamente todos os brasileiros têm celular. Então, me preocupa, porque você pode realmente fazer campanhas muito maliciosas, muito sujas e se esconder lá. Esse é um problema de 18, se tentou resolver isso do ponto de vista legislativo com a PL das fake news, que terminou engavetada. Então, não mudou muito. O WhatsApp está um pouco atento, ele tem alguns instrumentos para combater. O WhatsApp é a empresa, né? Mas, assim, não creio que seja o suficiente para barrar uma campanha muito suja. Eu ficaria preocupado com o WhatsApp por um lado, e outro lado por YouTube, que no debate político vem ganhando muita força, depois do WhatsApp, seguramente, juntando aplicativo de mensagem e mídia social, é o segundo lugar ali de maior penetração. Ele é muito usado para política, e ele tem um adicional do WhatsApp que ele tem incentivo econômico, né? É verdade. Então, entra dinheiro ali e faz a máquina girar. Eu ficaria, assim, os meus focos de preocupação nessas eleições, sempre lembrando que eu posso ser surpreendido por algo que a gente não está prestando atenção, claro. São esses dois lugares, né? O WhatsApp e o YouTube, eu acho que são os focos onde alguma coisa pode dar errado. Perfeito. Muito bem, esse é Pablo Hortelado, professor da USP, gentilmente aqui atendendo ao nosso podcast, refletindo um pouco mais sobre mídias sociais, campanhas eleitorais e também o papel dos influenciadores. Obrigado, viu, Pablo? Um abraço para você. Um abraço, foi um prazer, até logo. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 14 de julho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E para conversar com a gente, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.